Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre a segunda parte da aula de islamismo. Então pessoal, aula passada eu falei para vocês no finalzinho sobre a morte do Maomé, né, que aconteceu em 632. Então em 630 ele tinha conquistado Meca finalmente, né, depois de anos ali já com a cidade de Medina conquistada, né, lembrando que Medina se chamava Yatreb, passou a ser chamada Medina depois, né, que era a cidade do profeta. E aí então Maomé vai morrer em 632, mas a religião islâmica já havia se espalhado ali consideravelmente por praticamente toda a Península Arábica, né? E aí, pessoal, agora restava o dilema de quem ia ser o sucessor do Maomé, ou seja, quem ia ser o califa, né? Que é o sucessor do Maomé aí a partir de 632. Pessoal, o que vai acontecer então é a disputa entre dois homens aí pela liderança do islamismo, tá? Então, um deles vai ser o Abu Bakr, que é um amigo do Maomé, e o outro vai ser o genro do Maomé, que é o Ali, né? Então a gente já vai falar sobre eles. Pessoal, essa disputa entre o Abu Bakr e o Ali vai dar origem a uma divisão que existe até hoje entre os islâmicos, que é entre sunitas e xiitas. Então os sunitas, pessoal, eles são seguidores do Abu Bakr, enquanto os xiitas são seguidores do Ali. Então a gente vai entender a diferença entre esses dois grupos aí, que são tão importantes até hoje. Então, em primeiro lugar, pessoal, vamos falar sobre os sunitas. Sunitas, pessoal, eles têm esse nome devido à Suna, tá? Que é a Suna? A Suna é um dos livros importantes do islamismo. A Suna, ela revela o caminho trilhado por Maomé. Então, tudo aquilo que Maomé fez, ou pelo menos deu ali a concordância para que se fizesse, é considerado como o livro da Suna. Então, por isso que se dá o nome de sunitas a esse grupo, né? Porque eles seguem esse livro. Isso, pessoal, como eu já havia falado antes, os sunitas, eles têm aí a preferência pelo Abu Bakr, né, que é esse amigo do Maomé. E os xiitas, pessoal, são caracterizados aí pelo menos por duas coisas. Os xiitas são caracterizados aí, em primeiro lugar, porque preferem o genro do Maomé, né, que é o Ali bin Abu Talib. Eles têm também uma interpretação mais rígida, né, ou seja, mais ortodoxa dos textos sagrados. Então, isso vai ser uma das diferenças em relação aos sunitas, né. Os sunitas vão ter um caráter mais flexível aí em relação a essa interpretação dos textos sagrados, enquanto os xiitas vão ser mais ortodoxos. É importante desfazer alguns mitos sobre os xiitas, né? Porque normalmente quando se fala, por exemplo, de terrorismo ou se fala de extremismo no islamismo, se associa com os xiitas. E na verdade isso é um engano, tá? Isso acontece porque a mídia ocidental, principalmente desde 1979, quando houve a revolução dos ayatolás no Irã, que foi uma revolução contra os Estados Unidos, então começou a circular uma visão de que esses ayatolás, eles eram mais conservadores, né, do que o resto do islamismo. Quando na verdade, pessoal, o que acontece aqui no xiismo, né, que é essa tendência que vai dominar o Irã, o principal país xiita do mundo é o Irã. Então, acontece que há uma questão aí de desenvolvimento, até mesmo científico, maior aí em países onde o xiismo é dominante, tá? Então o Irã, por exemplo, pessoal, ele tem um desenvolvimento tecnológico considerável quando se compara, por exemplo, com outros países islâmicos. O Irã é governado pelos ayatolás desde 79, mas isso não quer dizer que ele seja atrasado tecnologicamente ou atrasado no sentido de ser aí mais conservador, né, do que outros países, né? Então, por exemplo, a Arábia Saudita é um dos países onde a mulher é pior tratada e é um país sunita. É importante desfazer aí esses mitos sobre o xiismo. Pessoal, o livro principal do islamismo é o Alcorão, tá? É o livro sagrado dos islâmicos, que é um livro que tem semelhança nos temas com a Bíblia, por exemplo, a Bíblia dos cristãos, mas ela é organizada de forma diferente. Pessoal, o Alcorão é dividido em 114 capítulos que são conhecidos como suras, né? E eles são divididos por temas. Então, variados temas como casamento, guerra, a questão da política, né, a questão dos impostos, a questão da justiça. Então vários temas, é como se fosse um guia para a vida dos islâmicos. Pessoal, essa organização por temas, né, tão variados, ela era importante na época lá do século VII, por quê? Porque não havia uma regra ali colocada conjuntamente para a população da Península Arábica, né? Muitos povos ali viviam praticamente sem lei. O Alcorão, por exemplo, vai regular ali várias questões, né? Então vai, por exemplo, proibir o assassinato entre os próprios muçulmanos, né? Então havia necessidade de uma formulação de regras, né? O Corão, então, é o livro onde se espelha todos os ensinamentos que o Maomé, então, proferiu ali para os seus seguidores, né? Lembrando que isso aí vem daquela crença de que o Maomé, ele recebeu todos esses ensinamentos através das revelações feitas pelo anjo Gabriel, né? O anjo Gabriel estava ali revelando para o Maomé aquilo que Alá
estava proferindo então. Então, e é importante também nós entendermos os 5 princípios do islamismo. Então, um deles é a recitação de Alá e Maomé, a recitação de Alá como Deus único e Maomé como seu único profeta. O islamismo também se considera a existência de Jesus, se considera a existência dos anteriores como Abraão, como Davi, mas eles são apenas coadjuvantes aí em face do Maomé. Então Maomé é o principal profeta aí, é na verdade o verdadeiro profeta para os muçulmanos. O segundo princípio, pessoal, é orar na direção de Meca 5 vezes ao dia, né? Então as pessoas vão se voltar para o lado leste, né? Porque como nós estamos aqui na América, então é isso que elas vão fazer, vão se voltar para o lado leste e aí vão então orar 5 vezes, né, na direção de Meca. A terceira regra aí então é respeitar o jejum do Ramadã, né, o mês sagrado. Até inclusive aí em 2014, né, alguns anos atrás, na Copa aqui do Brasil, no jogo entre a Argélia e a Alemanha, poucos momentos antes ali estava se falando se os jogadores da Argélia, né, que é um país muçulmano, iriam seguir o jejum. Naquela ocasião eles escolheram por não seguir, né, porque eles poderiam ser prejudicados, né, aí na questão aí do desempenho no campo, enfim, mas é uma questão aí importante até hoje para os muçulmanos, né, eles seguem essa questão aí de jejuar aí durante o dia inteiro, aí durante esse mês do Ramadã, realizar o zakat, né, que é a doação aos pobres, então cerca ali de 2,5% dos lucros, né, do sujeito ele vai doar, aí isso é o zakat. E visitar Meca, né, pelo menos uma vez na vida, se possui condições para fazer isso, né? Por enquanto é isso aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre outras questões envolvendo o islamismo. Então é isso, obrigado, até a próxima.